Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hinomaru Seleção Japonesa com novidades e informações da melhor seleção no continente asiático. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Galerinha, resumão completaço aí dos compromissos da seleção e também sobre a Copa América. Fiquem de olho que o programinha tá supimpa. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago e Cruz. Tudo bem com você, irmãozinho? E galerinha, desculpe a voz entupida, tô me recuperando do resfriado ainda, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Elias Falas. Estamos juntos aí em mais um Hinomaru. Mais um programa especial, já que nós estamos fazendo isso antes do jogo do Japão contra a seleção do Chile, a estreia na Copa América. Então esse Hinomaru vai servir até para não iniciar o nosso trabalho com a Copa América 2019, mas para dar uma continuidade, porque nos próximos dias estaremos chegando em São Paulo, o Elias antes primeiro no meio dessa semana ainda, no finalzinho dessa semana, e eu no dia do jogo, e a gente vai poder trazer as informações via podcasts futuros, a nossa conta no Instagram. Então, para você que está nos ouvindo, não deixe de seguir o Hinomaru _ podcast lá no Instagram, pra gente, que lá vai ser o ponto onde a gente vai colocar todas as informações imediatas, principalmente quem não puder assistir o jogo do Japão no estádio, então quiser ver algumas coisinhas pormenores, a gente vai estar postando fotos, vídeos e tudo mais, e todo um resto de conteúdo que a gente pode bolar de última hora fazer no dia do jogo, a gente vai colocar tudo nos stories. Então é a maneira mais próxima ali da gente estar mantendo contato. Dos demais, quem forem assistir o jogo, por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar reunir a galera para assistir todo mundo junto, se for, claro, possível, meu amigo. Maravilha, Tiagão. Tiagão já falou o recado. Fique de olho nas redes sociais facebook.com/Hinomaru Podcast e Instagram do Hinomaru Podcast, que lá postaremos o dia a dia dos treinos, dos jogos e por aí vai, com várias fotos e vídeos. E fiquem de olho também na página do Hinomaru da seleção japonesa no Facebook, que nós falaremos como aí a gente vai conseguir bolar um encontro de quem vai na partida no estádio antes do jogo. Vai falar o local, o horário. Ainda está sendo definido, a gente está vendo o que vai fazer, mas no máximo até sábado, domingo, o jogo é na segunda-feira, estará tudo bonitinho. Bom, Tiagão, antes de começarmos aí sobre a convocação da Copa América, nós tivemos 2 amistosinhos preparatórios, Pois é, preparatórios mais para as eliminatórias do que para a Copa América, já que a seleção é um pouco diferente. Isso gerou até uma dúvida, cara, acredita nisso? A galera talvez esteja até um pouco desatenta, e a galera realmente ficou meio assim, poxa, mas com essa seleção, com o Kagawa, com o Sami, com o Inui, eu acho que a Copa América vai dar boa, mas galera, tem que entender que são 2 convocações completamente diferentes, cara? Então, galerinha, a convocação aqui da seleção japonesa nos amistosos foi com o time principal, os principais estrelas. A da Copa América foram 6 jogadores veteranos, que nós falaremos daqui a pouco, e os talentos da seleção olímpica, já que o foco do Moriyasu no momento, claro, começa as eliminatórias aí da Copa no fim do ano e tal, mas são aqueles jogos mais fracos, porque é do grupo de acesso ainda, não tá nem na fase final. Mas o grande foco do ano que vem é o ouro olímpico, O Japão enfiou na cabeça que quer ganhar esse ouro, e já vendo aí, já tendo essa visão, o time colocou aí estrelas sub-23 para jogarem a Copa América. E lembrando que no torneio de Toulon o Japão é finalista também, Tem mais outros talentos aí da seleção olímpica, das joias olímpicas, Tiagão, fazendo sucesso. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que no primeiro amistoso, que foi contra a seleção de Trinidad e Tobago, foi aquele jogo, olha, é difícil de descrever, Contra uma seleção mais fraca, onde a maioria dos jogadores atuam na segunda divisão dos Estados Unidos, por assim dizer, e outros países menores. O Japão que até tentou, Tiagão, teve aí uma chance de perigo, em cobrança de falta com o Nakajima. No fim do segundo tempo ali o Osako tentou um golzinho, não conseguiu. Minamino também, o Junya Ito no finalzinho ali também tentou alguma coisinha e a bola não entrou.
muito por mérito do goleiro Philip também, né, que estava inspirado na partida, fechou o gol e o Japão não conseguiu balançar o barbante, né. Nesse jogo a equipe titular foi o Schmidt no gol, Nagatomo, Hiroki Sakai, Shoji Hatanaka, sabe-se lá porque tá aí, o Moriyasu invoca com os jogadores nada a ver, né, Tomiyasu, Shibasaki, Nakajima, Do, Murita e Osako. Entraram no decorrer do jogo o Kobayashi, Muroya, Minamino, Ito e Haraguchi. Tiagão, o que aconteceu além da excelente atuação do Felipe, que não saiu nenhum golzinho, rapaz? Pois é, cara, uma pequena errata, né, quando eu falei agora da seleção, eu até citei o Sami, mas na verdade quem foi convocado foi o Haraguchi, também não sei porque era isso, também na minha cabeça, sei porque vi o nome do Sami no lugar do Haraguchi, né, mas foi o Haraguchi, não o Sami. O bostaço deles se equivalem, né? Por isso que você confundiu. Exato. E também tem umas notícias aí sobre o Sami, que a gente vai poder falar futuramente na J-League aí no Hinomaru Podcast, que talvez o Sami tá voltando pro Japão. Mas, pra variar, mas cara, esse jogo contra o Trinidad e Tobago, a verdade é que esses jogos preparatórios do Japão são preparatórios realmente bem específicos para aquilo que o treinador quer para a seleção, pensando obviamente nas classificatórias para a Copa do Mundo e tudo mais. Então os testes eram até meio que esperados, mas eu sinceramente eu estranhei um 3-4-3, né, ou um 3-4-2-1, entenda como quiser. Eu realmente não gosto do Japão jogando essa formação, né? Não é que eu não gosto, que eu tenho alguma coisa contra, porque eu nunca vi a seleção japonesa jogando bem, né, num 3-4-3. Então, quando começa a querer inventar jogar com 3 linhas de zaga, eu já percebi, cara, é teste, pode dar certo ou não. E sinceramente, Elias, se tivesse dado certo, não significaria muita coisa, né? Porque são seleções de realmente... Trinidad e Tobago talvez até mostrou um pouco mais de eficiência no setor defensivo, mas depois El Salvador literalmente é uma equipe bem modesta, mas a grande verdade é que nesse jogo, Elias, os jogadores foram colocados em posições que realmente eles não sabem atuar tão bem, né, tirando ali a linha dos zagueiros ali, o Nagatomo um pouco mais avançado, o Hiroki Sakai jogando um pouco mais avançado, não talvez as posições perfeitas para esses jogadores, né? Eu achei interessante ter o Morita, o Osako jogando o jogo todo, sabe? O Nakajima, né, ainda mostrando que está realmente ainda em forma, apesar do time fraco que ele joga hoje lá no Qatar, Doan. Então, assim, no quesito movimentação, o jogo foi muito bem, mas você percebe que faltou realmente entrosamento, né? E talvez esse vai ser o meu ponto negativo dessa seleção ultimamente, né? Que a gente está pensando, claro, obviamente que nem vê a seleção pode jogando um bom futebol na Copa América, mas a grande verdade é que a gente não está tendo preparação para isso. E isso é esquisito porque, por exemplo, Elias, se a gente for ver os 11 que começaram esse jogo contra o Trinidad e Tobago, são jogadores que na sua grande maioria já jogaram, ou todos ali jogaram juntos na seleção japonesa. Então, já deveria ter um certo entrosamento, mas a gente não viu isso nesse jogo. Então acontece, o Japão já tem dificuldades em entrosar, e aí o Moriyasu tenta trocar, né, a formação e para um time que já não está conseguindo se encaixar tão bem, e aí, é claro, o resultado acabou sendo esse 0-0. Em nenhum momento a seleção Trinidad e Tobago mostrou ali talvez chances muito claras de fazer gol. Foi realmente um jogo muito só para a seleção japonesa. Teve ali 4 tentativas de chute, mas todos os chutes muito à deriva, assim, posse de bola completamente da seleção japonesa, teve muito mais toques de bola, sabe, teve muito mais precisão nos seus passes, recebeu muitas faltas e tudo mais, foi mais pra frente, teve 7 escanteios contra apenas 4, então foi um jogo realmente onde o Japão trilhou ali, né, como seria aqueles 90 minutos, mas infelizmente faltou um pouquinho de tato, né, para pelo menos ter conseguido um gol para sair com um resultado melhor, mas sinceramente não ia fazer tanta diferença. Não ia mesmo. Se fosse com a seleção olímpica eu ia ficar puto. Mas enfim. Bom, sem muitos comentários nesse jogo, sem mais delongas, né? Vamos ao segundo, entre aspas, desafio. Lembrando que a primeira partida do Japão foi disputada lá em Toyota, né? No Toyota Stadium, um estádio muito lindo, bonito, lindo. Maravilhoso. Um dos meus preferidos. É o time que manda os jogos lá, o Nagoya Grampus, nos grandes clássicos, né, com o maior público.
E a segunda partida foi lá no Miyagi Stadium, aquele Miyagi mesmo da Copa de 2002, né, Tiagão? Que inclusive nós temos uma memória muito triste dele, que foi a eliminação para a Turquia, né, nas oitavas. Aquele jogo chuvoso, triste. Exato. Estádio legal também, com uma parada um pouco mais clássica, né, aquelas linhas laterais, né, tudo uma pegada diferente, né. Esse estádio inclusive serviu de abrigo para muitas pessoas pós tsunami lá no Japão, né? O pessoal ali fez um front para ajudar o pessoal. Então é um estádio que tem tanto uma história futebolística como uma história humana, né? É bem legal mesmo. Nessa partida tudo bem, o Japão venceu por 2-0, resultado tranquilo. Quem atuou nessa partida novamente foi o Schmidt. Inclusive o Schmidt, eu vou aproveitar que eu falei o nome dele, tem sondagem do futebol europeu aí. Sim, não sei se ele fica aí pro segundo turno da J-League, né? O Schmidt jogou de titularidade. Shoji, Hatanaka, Tomiyasu, Haraguchi, Kobayashi, Hashimoto, Do, Kensuke Nakai, que atuou, fez um double nessa partida, vou falar disso daqui a pouco. Minamino e Ito. Entraram Osako, Yamanaka, Muroya, Nakajima, Haraguchi, Kubo e Shibasaki, né? Dois grandes destaques nessa partida. O primeiro foi o double, né, do Kensuke Nagai, quase um hat-trick. Se não fosse pela defesa do goleiro Hernandes ali no final do primeiro tempo, ele teria anotado um hat-trick, né? O Nagai fez os gols ainda no primeiro tempo, aos 20 e aos 42, né? O Kensuke Nagai que, se eu não me engano, a última vez que o Nagai jogou na seleção japonesa foi logo no pós-Copa, né? No pós-Copa 2014 ali. Faz pelo menos uns 3, 4 anos que ele não atua pela seleção, né, Tiagão? Então, foi muito importante aí esse retorno do nosso querido Kensuke Nagai. O Tiagão ficou meio de nariz torcido, né? Porque ele jogou, conheço bem a figura. Ele não é muito fã aí do nosso queridinho Nagai. Nagai de cabelo novo, né? Agora tá loirinho. Tá todo no grau, né? Na época do Nagoya, ele era, né, um jogador assim, bem esforçado e tudo mais. Assim, realmente não seria a minha escolha para a seleção japonesa nesse momento. Acho que teria até alguns outros nomes que poderia ter tido um pouco mais de tempo, mas assim, tá fazendo por merecer também, né? Tá jogando no time que é líder, né? Já tem 6 gols na temporada, então, sabe, assim, 6 gols, já tem 6 gols pelo clube que ele tá atuando, que é o FC Tokyo, sabe? Já tem gol na temporada, então, assim, não é à toa que tá lá, né? Mas, assim, eu espero que, já que o Moriyasu tá dando essa chance pro Nagai, eu acho que eu espero que seja constante, né? Não seja que nem o Kitagawa, que foi chamado 2, 3 vezes, depois nunca mais, né? Então tem que ter consistência, né? Porque, que nem eu falei, o que tá matando muito a seleção japonesa é porque eu não tô vendo consistência no elenco, né? Assim, é sempre os mesmos homens ali de elite, os mesmos caras que você falou, né? Hatanaka, sabe? Os caras que o Moriyasu insiste, seja lá por quê, em alguns momentos, mas é alguns que a gente acha, poxa, agora ele vai dar uma chance pra esse cara, ele vai lá, dá 2 joguinhos, dá um jogo contra El Salvador, depois não chama mais o cara, né? Complicado. E só confirmando aqui, o Nagai realmente, a última vez que foi convocado foi em 2015, né? Fazia 4 anos que o bicho não aparecia. E outro destaque muito positivo, que o Thiagão vai ficar muito feliz e vai comentar também, é que finalmente o nosso querido Takefusa Kubo estreou pela seleção, jogou 10 minutinhos ali, e que 10 minutinhos, hein, Thiagão? O cara tem presença mesmo, chamou a responsabilidade. É como se ele fosse o dono da seleção já, né? Entrou com uma moral desgraçada em campo. Tem apenas 18 anos o figura. E pela presença dele em campo, o negócio vai render mesmo, hein, cara? Fazia muito tempo que eu não ficava tão empolgado aí com uma estreia de um jogador pela seleção, rapaz. Cara, é de encher os olhos com certeza. Eu ainda tento ser o mais receoso possível, né? Porque você mesmo falou, o cara entrou parecendo que era dono do jogo. Obviamente a televisão japonesa deu um foco muito grande, né? Quando o Kubo entrou em campo e tudo mais. Tinha tudo, claro, um fervor ali de expectativa, né? Para sua estreia. Foi ótimos 10 minutos, que rendeu até alguns passes, né? Até bons passes e tudo mais, passe pagou e tudo mais. Então, o Kubo jogando na seleção agora dá um novo brilho, né, para esse nosso meio campo, né? Ele só não foi mais efetivo porque talvez teve muito pouco tempo para jogar, né? Com certeza os passes que ele deu ali que geraram boas chances, com certeza
resultariam em gols se ele tivesse pelo menos aí mais uns 15 minutos de jogo. Agora o que a gente tem que esperar, né, Elias, e ver é como ele vai ser tratado, né, na seleção quando ele sair do Japão, né? Obviamente ele não vai ficar durante muito tempo. Você até falou do Daniel Schmidt. Eu também espero que ele saia, até porque, sinceramente, com todo respeito e todo o carinho que eu tenho pelo Vegalta Sendai, o Vegalta já não tem mais nada para acrescentar no Schmidt, né, até essa altura, né? É uma equipe que já tem uma certa limitação, então eu espero mesmo que o Daniel saia do Japão, vá jogar numa equipe melhor, vai ter um novo desafio, até para ele evoluir o mais rápido possível, que com certeza ele vai ser, já que talvez o Nakamura, né, do Rei Sol, esteja aí não está num bom momento, a equipe também não está ajudando muito. Quem sabe o Daniel Schmidt pode ser o futuro arqueiro da Copa do Mundo na seleção japonesa. Mas, Elias, o jogo foi basicamente isso, né? Um resultado fácil, não há muito o que dizer. Se o primeiro jogo contra o Trinidad e Tobago eu já achei que foi um domínio completo do Japão, esse então foi um jogo de um lado só, né? Tanto que El Salvador teve um chute a gol e não teve nenhum chute realmente com perigo de gol, né? O Japão até cedeu um pouco mais de posse de bola para El Salvador, jogou completamente no erro do adversário, né? A formação um pouco, ainda a formação com linha de 3 zagueiros, mas aí um adversário realmente que não mostrou nenhum perigo, que nem sinceramente tem nível para jogar com a seleção japonesa, e aí, né, foi um resultado fácil, mas também que não acrescentou em nada. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E agora vamos ao assunto Copa América? Vamos lá, que é o que interessa. Sim, senhor Thiagão. Copa América chegando, adversários definidos, Chile, Uruguai e Equador. E a JFA vem com uma seleção com 6 jogadores mais veteranos, né, Thiagão? E também com as joias do Sub-23. Começando pelos goleiros, temos o Eiji Kawashima, o Hirosuke Kojima e o Keisuke Osako, né? Dos goleiros, o Kojima é o menos conhecido, né? Tem feito um sucesso na equipe do Oita. Kawashima, todo mundo já tá careca de saber quem é. E a grande novidade é o Keisuke Osako, né? Que pegou a titularidade da equipe do Hiroshima essa temporada. Tem feito bons jogos aí. E eu, sinceramente, fiquei na dúvida se realmente o Kawashima será o titular aí na competição, ou se o Osako vai ganhar chance na meta aí da seleção, Thiago. Pois é, eu estranhei o fato de estar o Eiji Kawashima, né, nessa seleção da Copa América. Tem o sentido de ele ser um jogador experiente, que pode talvez ajudar muito os jogadores, mas assim, dependendo a situação dos jogos, se valer também uma classificação, talvez eu acredito até que o Eijão aí tenha uma chance num jogo decisivo. Mas, é claro, né, já que nós tá pensando nesses testes para as Olimpíadas do ano que vem, então, realmente, tanto o Osako como o Kojima são bons nomes, né? Eu também acredito também que o Osako pode ter um pouco mais de chance, né, jogando em São Francisco de Hiroshima, mas eu vou te falar que eu também estou um pouco interessado também para ver o que o goleiro do Oita também tem a acrescentar, né? São jogadores que têm idades olímpicas, né? E acredito que os testes que vão ser feitos agora aqui no Brasil vão acabar definindo quem é o goleiro principal, né? Pelo menos, né, nesse jogo inicial contra o Chile no dia 17. Maravilha, Thiagão. E agora em defesa temos o Tomiyasu, Naomichi, o ídolo do Thiagão, né? O Ueda, nosso capitão. Hara, nosso capitão, né? O xerifão, Koi Takura, Tomoki Iwata, Daiki Sugioka e Yugo Tatsuta. Mr. Thiago Henrique Cruz, provavelmente ele em defesa será mesmo o Tomiyasu e o Ueda, né? E só nas laterais que vamos ver quem que vai pegar essa vaguinha. Provavelmente o Koi Takura, né? Que tá tendo aí uma boa crescente, né? Ele que inclusive já, pelo jeito, assinou com o Groningen da Holanda, né? Ele que tem o passe pertencente à equipe do Manchester City, né? Jogou até a temporada passada emprestado algumas equipes, rolou o Sendai, ele que era do Frontale e agora está no Groningen. Com certeza, o grande trunfo que eu... nossa, é até meio perigoso eu falar isso, né? Mas o grande trunfo da seleção japonesa nessa Copa América vai ser a defesa. Pelo menos é o que a gente espera, né?
Não vamos ter um Fujiharo, né, na nossa lateral, então isso já é um reforço muito grande. E eu espero que já que o Japão ele vai ter muitos jogadores novos e tudo mais, até natural que a gente veja jogadores novos jogando e não os velhos ali. Eles estão ali mais para realmente algum momento de realmente urgência, né? Ou se a molecada não aguentar o tranco. Mas o Koitakura com certeza é a minha aposta nessa parte defensiva. Claro que o Ueda vai jogar, claro que o Tomiyasu vai jogar, principalmente o Tomiyasu. Acho que o Tomiyasu tem que jogar, né? É o cara que anda mais nos dando razões para acreditar, né, numa melhoria nas áreas do futebol japonês, né? Só tem 20 anos, né? Então vai ser aproveitado na Olímpica, na principal, muita coisa. Exatamente. E no caso do Ueda, assim, não que ele esteja jogando mal, mas assim, ele ainda está num processo muito de ver se ele consegue se estabilizar na Bélgica, né? E também ele é um jogador que, pelo menos até as minhas memórias da seleção japonesa dele, ele tem alguns defeitos defensivos, né? Ele é um cara que marca muito, mas ele não sobe muito para apoiar na frente, e o Japão está acostumado a jogar com esse esquema tático onde que tanto os laterais como os zagueiros apoiam em certos momentos do jogo, né? Pelo menos até na linha de meio campo, e o Ueda é um cara que dessa linha dessa nova safra de zagueiros japoneses, ele é o cara mais, sabe, arroz com feijão, sabe, que não brilha muito, sabe, que em muitos momentos a gente poderia até escolher um outro nome para a seleção, não o Ueda, né? Então ele ainda é um cara que está mostrando. Já o Tomiyasu tem até não tem muitos jogos a mais do que o Ueda, apareceu mais ou menos ali os dois quase no mesmo período, mas com certeza o Tomiyasu, para mim, ele é o nosso zagueiro principal, né? E claro, os jogadores que vão acabar entrando aí tanto nas laterais como num possível, né, num possível esquema de 3 zagueiros, que eu espero que não aconteça, né? Com certeza eu colocaria o Koitakura com certeza entre os titulares. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Agora o meio campo, né, que tem o maior destaque. Temos o Gaku Shibasaki dos veteranos, Nakajima também dos veteranos, a grande joia Takefusa Kubo, né, que provavelmente joga as 3 partidas aí, entrando no segundo tempo. Outro grande nome é o Hiroki Abe, né, do Kashima Antlers, que conseguiu um grande destaque nas últimas temporadas. Tatsuya Ito do Hamburgo, né, vamos ver o Tatsuya Ito em ação na seleção japonesa, que boa. Taeshi Matsumoto, Koji Miyoshi, o Yuta Nakayama também, que é um jogador de muito talento, assinou com o futebol holandês também, o Zwolle, né, vai jogar pelo Zwolle, e o Kota Watanabe. Cara, de longe, os nossos meio-campistas são, assim, tem uma variação grande de nomes, né? Várias maneiras de jogar bola diferente, várias até maneiras de que esses jogadores atuam nos seus clubes, então acho que vai ser bem interessante. De todos esses jogadores assim que nunca passaram na seleção e tudo mais, que bom que a gente vai ver finalmente o Hiroki Abe, né, um cara que teve alguns jogos sensacionais pelo Kashima. Ele não é protagonista em todos os jogos, mas tem alguns que ele realmente se destaca muito bem, né? O Ito dispensa comentários, né, um cara que tem um futuro muito grande, mas de todos esses nomes ótimos que a gente tem na linha de frente aí, que vai dar uma dor de cabeça grande para a comissão técnica, eu acho que pode ser, Elias, se eu tivesse que dar-lhe um destaque maior, eu daria para o Gaku Shibasaki. Talvez, ele é um cara que já pareceu muito modesto, muito bem na seleção japonesa, e depois ele sumiu, e depois ele voltou muito bem. Então, sabe, eu acho que talvez essa é a competição pro Shibasaki poder se destacar mais, sabe, com passes, aparecendo para atacar, aparecendo como um que pode ajudar a defesa. Então eu acho que ele já não é um garoto, né, tem 27 anos, com certeza tem tudo para estar na próxima Copa do Mundo, sabe, e realmente pegar essa posição que a gente está tão órfão, né, que depois da saída do Hasebe, nós precisamos sim de um bom volante, por mais que o Shibasaki tenha algumas características mais ofensivas do que o próprio Hasebe, é um cara que pode sim jogar tanto no meio campo ali como volante. Então eu acho que pode ser a competição onde o Shibasaki pode se mostrar bem, sabe, bem pro futebol nele na Europa, bem ele como jogador da seleção japonesa, e até para ele talvez pegar um pouco esse protagonismo que às vezes ele meio que foge,
né? Então eu acho que se ele estiver bem, se ele estiver inspirado, com certeza ele pode dar toques que pode com certeza ser o trunfo para esse ataque japonês funcionar. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. E o ataque, né? O amor da vida do Thiagão, Shinji Okazaki. É isso aí, nós vamos tietar até o final para ver se consegue alguma coisinha. O Daisen Maeda aí, que é uma grande joia do Matsumoto Yamaga, né? Um jogador aí que eu gosto muito. Tem feito aí um bom papel no Matsumoto. E fechando a lista, o Ayase Ueda, que inclusive ele ainda é jogador de universidade, né? Ele é da Universidade de Hosei. Pois é, né, cara? Olha, esse ataque é muito doido, né? É claro, né? É nosso que o nosso coração quer, principalmente o meu e de muitos, que é o Okazaki em todos os jogos. Mas a realidade é muito diferente, né? O Okazaki, ele voltou de lesão recentemente, teve ali alguns jogos pelo Leicester City. As conversas, né, Elias, por detrás dos bastidores que falam que o Okazaki nem volta, né? Para depois das férias pro Leicester City, que ele vai acabar sendo... Não, ele já foi dispensado. Já foi dispensado, então. Então já não tem mais. Vai ser em clube já. Obviamente que ele não vai parar de jogar, ele vai... Até espero que ele consiga se manter pelo menos mais uma temporada na Europa, depois possivelmente pensar voltar pro Shimizão. Eu espero que ele voltar pro Japão, que ele joga no Shimizu novamente. Mas a grande realidade é que talvez o Okazaki ele seja mais aquele cara que vai ajudar fora de campo do que, por exemplo, o Eiji Kawashima, né? É mais esperado que a gente veja o Kawashima jogando do que o próprio Okazaki, né? Pelo menos é o que nós temos na teoria, né? Mas, tirando ali o atacante do Matsumoto Yamaga, Elias, né? Que é o Daisen Maeda que você tanto falou, tá todo mundo muito curioso, né? Pro Ueda, né? Jogador que não é nem profissional ainda, joga no futebol universitário e tudo mais. É uma promessa grande, né, de um garoto de 20 anos. E com certeza, Elias, se ele funcionar como todo mundo quer, ele tem uma carreira brilhante pela frente. E se eu não me engano, eu posso estar falando uma pá de merda aqui, mas se eu não me engano, o Ueda ele já tem um pré-contrato ou ele é agenciado por alguma coisa relacionada ao Kashima Antlers, né? Então ele pode sim, após o final do ano, após a Copa América, já ingressar pelo menos a treinar com o time do Kashima, não jogar J-League, mas pelo menos ingressar no futebol profissional, né? Então é uma grande oportunidade. Não sei se a gente vai ver ele muito assim, é mais fácil a gente ver o Maeda jogando, porque obviamente o Japão vai jogar com apenas um centroavante fixo, então não há muitas posições, né, pra gente ver os atacantes participarem. Mas com certeza a gente vai ver o Maeda, talvez o Okazaki, e se esse garoto for realmente tudo que nós esperamos, né, ele pode aparecer como uma grande surpresa. E o que seria bom se a gente for parar pra pensar, né, porque ele é um jogador que ninguém conhece, que teoricamente nem nós conhecemos direito e que pode surpreender, né? Então, quem sabe pode ser uma arma secreta para ser utilizada em certos momentos. Vamos esperar para ver, Mr. Thiago Cruz. Bom, e o que dá para esperar dessa seleção japonesa, né? Eu já vou dar minha opinião aqui. Não acredito que vai passar muita vergonha, até porque, apesar de ser um time muito jovem, é um time talentoso, né? Então, fazendo aqui as previsões do pai Elias, Thiagão, para nossa felicidade, eu acredito numa vitória contra a seleção do Chile. Saindo o golzinho, a gente já vai pirar, né? Mas se ganhar o jogo, nossa, vai ser algo eternizado, assim, não. O jogo já vai ser eternizado nas nossas memórias, né? Mas com vitória é melhor ainda. Acredito no empate ou vitória contra o Chile, né? Contra o Equador vence. O jogo mais parada dura mesmo é contra a seleção uruguaia, né? O Uruguai vai entrar mordido porque já foi derrotado ano passado pelo Japão, né? E não quer passar por isso de novo. É o duelo mais complicado aí dessa primeira fase. O Chile, o histórico também nos favorece, né, Thiagão? Tem isso pelo menos, né? Então, eu acho que dá isso aí. E você, tem algum prognóstico aí? Cara, eu com certeza tenho muito medo da seleção chilena, até mais do que do Uruguai. Eu acho que estreia sempre é uma roleta russa
quando o assunto é a seleção japonesa. Sinceramente, eu acompanho mais o futebol chileno do que o futebol uruguaio. Assim, não assisto a liga e tudo mais, mas sempre que os jogadores, os nomes assim, eles até parecem mais, né? Até, por exemplo, na seleção do Chile tem o Medel, né, que joga no Besiktas junto com o Kagawa, né? Então, assim, tem também tem o Isla que joga no Fenerbahçe junto com o Nagatomo, então assim, no Nagatomo não, né? No Nagatomo do Galatasaray. Joga também no time da Turquia que a gente já viu alguns outros jogos. Então, assim, tem vários jogadores que jogam muito, né? Alex Sanches, né? Que já é um veteranaço. Então, assim, é uma seleção que pra mim é muito mais cascuda nesse momento, assim, né? E o Chile, eu acho que o Chile vem mordido contra todo mundo, né? Ele ganhou as últimas Copas América, ficou fora de Copa do Mundo. Então, assim, é uma equipe que foi do céu ao inferno muito, né? Então, assim, eu acho que é uma equipe um pouco mais complicado para ele jogar com uma equipe não muito organizada. E já a seleção do Uruguai, que com certeza vai ser também uma equipe com várias dificuldades, é uma equipe que tem jogadores que jogam também em todos os lugares do mundo, né? E só que talvez é uma equipe que, se a gente tiver sorte ali, a gente pode pegar num mau dia, né? Dependendo se o Uruguai vencer a estreia, que na verdade teoricamente é o que todo mundo espera, né? Que o Uruguai vença a seleção do Equador, e aí talvez faça um segundo jogo, pensando talvez no empate, ou não querendo abrir muito, porque dependendo do resultado do jogo do Japão, sabe, os dois podem ir no último jogo pensando em classificação. Então, assim, o segundo jogo é sempre mais pensado, né? E no último jogo, com certeza, é o que nós esperamos, que na verdade, sim, o que nós esperamos e ficaremos pistolas se acontecer é uma vitória, né, contra o Equador, né? Uma seleção também que difícil, que nos últimos anos não vem tendo um futebol sensacional, vem se segurando ali para não fazer feio em certos momentos. Então é uma seleção onde talvez o Japão ele possa estar tentando ousar mais, né? Talvez seja até o jogo da despedida do Okazaki, né? Talvez, acredito eu. Então tipo, é um grupo bacana, né? É um grupo que é difícil passar, qualquer um dos grupos seria difícil passar, mas é um grupo que talvez dá para se pensar mais nessa possibilidade. Agora, sinceramente, Elias, se eu fosse cravar para você aqui agora, se eu acho que o Japão vai ou não passar de fase, eu ficaria em cima do muro e te falaria, vai depender muito do primeiro jogo. Eu acho que o tom do primeiro jogo contra o Chile vai dar uma noção melhor. Por que eu falo isso? E a gente conversa assim off e eu só vou refalar o que a gente está sempre conversando. Esse negócio da seleção japonesa treinar apenas aqui no Brasil, eu acho que é muito pouco tempo para se montar uma equipe. Então, assim, muito pouco para entrosar esses jogadores, né? Agora é uma seleção completamente diferente da seleção que a gente está acostumado a ver nos últimos meses. Então, para acontecer um entrosamento vai depender um pouco de sorte também. Eu acho que não é só técnica, né? Não é só treinamento, é um pouco de sorte para que isso funcione tão rápido. E a teoria é que não funcione tão bem em alguns momentos, né? E se, por exemplo, a gente vacilar demais, né, nessa preparação, a gente pode ser sim surpreendido e tomar 3, 4 gols do Chile, 3, 4 gols do Uruguai. Agora, se a gente jogar certinho, se a defesa funcionar como nós esperamos, já que a gente vai ter vários jogadores que já têm uma passagem para seleção e jogam fora do Japão, o meio campo funcionar, pelo menos com o Shibazaki, e aí pode aparecer o Kubo como uma grande surpresa, pode aparecer o Nakajima, sabe? Então, esses jogadores que a gente sabe, a gente já sabe o que esperar, se eles fazerem o que nós esperamos, aí vai ficar muito mais fácil para os jogadores novos do Sub-20, sabe, da seleção olímpica, ter um pouco mais de espaço para jogar solto e aí mostrar o potencial sem que nós ficamos dependendo muito que os novos resolvam. Eu acho que os velhos têm que fazer a parte deles para que os novos fiquem com um fardo menor e eles possam mostrar seu futebol. Porque se a gente entrar numa pira onde a seleção tem que jogar bem todos os jogos, os 11 tem que ser muito participativos, a gente pode acabar, né, não vendo resultados tão positivos. É isso aí, galera. Vão de cabeça aberta os jogos, sem reclamar. Não fiquem pistolas se o time perder, porque é uma diversão. Nós estamos indo aí para realizar um sonho, né? Resultado é o que menos importa. Pois é, e até porque, né, vocês são convidadas, não tem como trazer os jogadores principais. Nós falamos isso no Hinomaru passado sobre a Copa América, então não tem o que fazer, né? É isso, né?
As equipes não são obrigadas, e se for ver, é até uma ideia bem inteligente, né? Em vez de trazer uma catadão de A-League que não ia virar em nada, que é só um festão, né? É melhor então trazer então uma seleção que provavelmente vai ser muitos jogadores que podem estar o ano que vem jogando uma Olimpíada valendo medalha de ouro inédita para a seleção japonesa, né? Então, assim, na teoria, a preparação é até muito inteligente. Agora a gente quer ver como que na prática vai ser utilizado isso aí. Bom, Thiagão, agora vamos ouvir a opinião do nosso global, daquele cara que sempre comenta de terno, né? Mr. Thiago Bom Templo, o globalzudo. Manda ver, Thiago! Olá a todos. O que esperar do Japão nessa Copa América? Bem, eu tento ao máximo ser otimista, mas com essa convocação cheia de jogadores inexperientes que nunca jogaram pela seleção principal, indo direto para a fogueira contra seleções fortes, vai ser difícil. A meta realista é tentar ganhar pelo menos um jogo e, quem sabe, com um pouco de sorte, se classificar para a próxima fase. O pior é que esse mix de seleção principal mais olímpica, na verdade uma seleção olímpica com reforços, praticamente não jogou junto, né? Não teve um amistoso para testar o time. Como eu falei, eles vão direto para a fogueira pegar o Chile no Morumbi. Acredito que o Moriyasu não vai fazer nenhuma loucura, vai tentar jogar de forma mais defensiva, quem sabe no esquema de 3 zagueiros que ele sempre usou na seleção olímpica e começou agora a implantar na principal também. Provavelmente o Japão vai tentar primeiro se defender e amarrar o jogo contra o Chile, não tomar um gol no início e torcer para que Nakajima e Kubo desequilibrem lá na frente. Mas me preocupa muito a posição de centroavante. O Okazaki vem de uma temporada muito ruim no clube dele. O Daizen Maeda também não está arrebentando pelo Matsumoto Yamaga, nem nada perto disso. E o Ayase Ueda nem profissional é ainda. Ele pode até ter potencial, mas tem jogado só no futebol universitário. Para ser sincero, eu tenho um pouco de medo que isso aí dê muito errado para o Japão, mas vamos acreditar, né? Talvez a chance do Japão seja que o Chile vai entrar em campo sem esperar muita coisa do adversário, então tem essa possibilidade de surpreender. Contra o Uruguai vai ser mais difícil fazer isso porque o Japão já ganhou deles naquele amistoso ano passado, ganhou muito bem, aliás, então o Uruguai vai vir mais esperto. E o Equador também não vai ser nenhuma baba, né? Enfim, a esperança tá na dupla Nakajima e Kubo, e os dois devem estar mais motivados do que nunca para esse torneio, já que um bom desempenho deles pode significar um contrato com um clube grande da Europa. Muito bom. Esse bom é um menino de ouro, né? O Bom Tempo o bicho é um menino de ouro, sem mais o que falar desse figura aí. Exatamente, fala pouco e fala muito. É o famoso jogador de terno. Exato, é o Zidane brasileiro. E vai ter que me aguentar uns dias na casa dele. E pior, vai chegar o Thiagão também, né? Ai, tá perdidaço. Bom tempo, se você está ouvindo este podcast antes do jogo, prepara aí que você tá fudido esse final de semana. Partiu festa da linguiça. Meu Deus. E lembrando a galera, né, obviamente, então fique de olho então nas redes sociais e tudo mais, mande mensagem pra gente se você tiver alguma dúvida, quem for esse jogo do Japão, porque é durante as redes sociais que a gente vai tentar organizar aí no final de semana, aí, como o Elias falou lá no começo do podcast, como é que a gente vai organizar para juntar a galera no pré-jogo, né, para fazer um grande scan, tirar foto e tudo mais, e dependendo como for a organização de assentos, se for pré-marcados ou não, né, vai ter que ver na hora lá, a gente pode até conseguir ver o jogo todo mundo junto, tirar uma grande foto lá com todo mundo, filmar a hora do hino, então vai ser legal pra caramba, espero ver todos vocês lá de coração. Maravilha, Thiagão, nós falamos na semana que vem? Com certeza, a gente não vou dar uma data definida, né, o Rino Mauro pode voltar antes da segunda rodada, pode voltar depois da segunda rodada, vai depender da viagem para São Paulo, quando o Elias volta, quando eu volto e tudo mais, mas com certeza voltamos com mais Rino Mauro nas próximas semanas para continuar cobrindo a Copa América e, claro, né, dando nossos pitacos jogo após jogo. É isso, galerinha, muito obrigado, voltamos com mais Rino Mauro. Rino Mauro, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Abraço, tchau. Sayonara.